Os linfócitos B se originam e amadurecem na medula óssea. As células B imaturas são linfócitos que não foram estimulados pelo antígeno. Quando encontram o antígeno, eles proliferam e se diferenciam em linfócitos efetores que desempenham funções nas respostas imunes protetoras. Os linfócitos B efetores são plasmócitos secretores de anticorpo. Os anticorpos são sintetizados somente pelas células da linhagem de linfócitos B e existem em duas formas. Anticorpos ligados à membrana na superfície dos linfócitos B funcionam como receptores de antígenos e anticorpos secretados neutralizam as toxinas, previnem a entrada e espalhamento dos patógenos e eliminam os micro-organismos. O reconhecimento do antígeno pelos anticorpos ligados à membrana nas células bem maturas ativa esses linfócitos a iniciarem uma resposta imune humoral. As células B ativadas se diferenciam em plasmócitos que secretam anticorpos de mesma especificidade do receptor do antígeno. Os anticorpos são produzidos por plasmócitos nos órgãos linfóides secundários e na medula óssea e realizam suas funções efetoras em locais distantes de onde são produzidos. Os anticorpos produzidos nos linfonodos, no baço e na medula óssea podem entrar na circulação sanguínea e então circular por todo o corpo. Os anticorpos produzidos nos tecidos linfóides associados às mucosas são transportados através das barreiras epiteliais para o lúmen dos órgãos mucosos, como o intestino e as vias respiratórias, onde esses anticorpos secretados bloqueiam a entrada de micro-organismos ingeridos ou inalados. As funções efetoras mediadas por anticorpo incluem neutralização dos micro-organismos ou produtos microbianos tóxicos, ativação do sistema complemento, opsonização dos patógenos para fagocitose aumentada, citotoxicidade mediada por célula e dependente de anticorpo, pelo qual os anticorpos têm como alvo células infectadas paralise pelas células do sistema imune inato e ativação de mastócito mediada por anticorpo para expelir vermes parasitas. Mas como ocorrem esses mecanismos efetores? Primeiramente, o antígeno é apresentado para as células bem maturas nos órgãos linfóides de diferentes formas e por várias rotas. O antígeno que é apresentado às células B está, em geral, em sua conformação nativa, intacta e não é processado por células apresentadoras de antígenos. Essa é uma das principais diferenças entre as formas de reconhecimento de antígenos por linfócitos B e T. Neutralização. Os anticorpos contra micro-organismos e toxinas microbianas bloqueiam a ligação desses agentes e suas toxinas aos receptores celulares. Dessa maneira, os anticorpos inibem ou neutralizam a infectividade de micro-organismos, bem como os potenciais efeitos lesivos das toxinas microbianas. Muitos micro-organismos penetram nas células hospedeiras por meio da ligação de determinadas moléculas da superfície microbiana a proteínas ou lipídios de membrana presentes na superfície das células hospedeiras. Por exemplo, os vírus influenza usam a hemaglutinina de seu envelope para infectar as células epiteliais respiratórias e as bactérias gram-negativas utilizam suas pilosidades para aderir e infectar uma variedade de células hospedeiras. Os anticorpos que se ligam a essas estruturas microbianas interferem na capacidade desses agentes de interagir com os receptores celulares por meio do bloqueio estereoquímico e podem, assim, evitar a infecção. Em alguns casos, os anticorpos podem se ligar ao microorganismo e induzir alterações conformacionais em moléculas de superfície que impedem a interação do agente com receptores celulares. Tais interações são exemplos de efeitos alostéricos dos anticorpos. A neutralização é a única função de anticorpos que é mediada inteiramente pela ligação do antígeno e não requer participação das regiões constantes da Ig. Opsonização. Os anticorpos do isotipo IgG cobrem, ou seja, opsonizam, os micro-organismos e promovem sua fagocitose pela ligação de receptores de Fc nos fagócitos. Os fagócitos mononucleares e os neutrófilos ingerem os micro-organismos como um prelúdio para a morte e degradação intracelular.
Esses fagócitos expressam uma variedade de receptores de superfície que se ligam diretamente aos micro-organismos e os internalizam, mesmo sem a presença de anticorpos, proporcionando um mecanismo de imunidade inata. A eficiência desse processo pode ser acentuadamente aumentada se o fagócito puder se ligar à partícula com afinidade alta. Os fagócitos mononucleares e os neutrófilos expressam receptores para as porções Fc dos anticorpos IgG, que se ligam especificamente a partículas recobertas por anticorpos. Os micro-organismos também podem ser cobertos por um subproduto da ativação do complemento denominado C3b e são fagocitados pela ligação a um receptor de leucócito para C3b. O processo de cobertura de partículas para promover a fagocitose é denominado opsonização, e substâncias que fazem essa função, incluindo anticorpos e proteínas do complemento, são chamadas de opsoninas. Citotoxicidade celular dependente de anticorpo. As células natural killer e outros leucócitos podem se ligar às células revestidas por anticorpos e destruí-las. As células NK expressam um receptor Fc que se liga a uma variedade de anticorpos IgG ligados a uma célula, não se liga a moléculas circulantes de IgG monomérica. Como consequência de sinais mediados pelo receptor Fc, as células natural killer são ativadas para sintetizar e secretar citocinas, como a IFN-gama, bem como para liberar os seus grânulos que contêm proteínas capazes de destruir os alvos opsonizados. Este processo é chamado de citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos. Lise de micro-organismos. Quando, uma vez desencadeada a cascata, os componentes terminais do complemento lesam certas bactérias, vírus e células com a formação de poros na membrana celular.